O autor das Escrituras. A autoridade da Bíblia em matéria de fé e prática provém da sua origem. Os seus escritores fizeram distinção entre a Bíblia e outra qualquer literatura, referindo-se a ela como as Santas Escrituras. Romanos capítulo 1, versículo 2. Os escritos sagrados. 2 Timóteo, versículo 3, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15. E os oráculos de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 2. Hebreus capítulo 5, versículo 12. A singularidade das Escrituras baseia-se na sua origem e fonte. Os escritores da Bíblia declaram que não foram eles a origem das suas mensagens, mas que as receberam de fontes divinas. Foi por revelação divina que puderam ver as verdades que transmitiram. Pode ver em Isaías capítulo 1, versículo 1, Amos capítulo 1, versículo 1 e Miqueias capítulo 1, versículo 1, Abacuque capítulo 1, versículo 1, Jeremias capítulo 38, versículo 21. Estes escritores apontaram o Espírito Santo como aquele que comunicou com o povo por intermédio dos profetas. Nemeias capítulo 9, versículo 30. Zacarias capítulo 7, versículo 12. David disse: o Espírito do Senhor falou por mim e a sua palavra esteve em minha boca. Ezequiel escreveu: entrou em mim o Espírito me levantou. Ezequiel capítulo 2, versículo 2 e Ezequiel capítulo 11, versículo 5 e 24. Miqueias testificou: sou cheio da força do Espírito do Senhor. Miqueias capítulo 3, versículo 8. O Novo Testamento reconheceu o papel do Espírito Santo na produção do Antigo Testamento. Jesus disse que David foi inspirado pelo Espírito Santo. Está no livro de Marcos, capítulo 12, versículo 36. Paulo acreditava que o Espírito falara pelo profeta Isaías. Atos Apóstolos, capítulo 28, versículo 25. Pedro revelou que o Espírito Santo guiou todos os profetas, não apenas alguns. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10 e 11. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Por vezes o escritor apagava-se completamente para o verdadeiro autor, o Espírito Santo, aparecesse no primeiro plano. Diz o Espírito Santo, dando nisto a entender o Espírito Santo. Hebreus capítulo 3, versículo 7 e Hebreus capítulo 9, versículo 8. Os escritores do Novo Testamento reconheceram o Espírito Santo como fonte inclusive das mensagens que eles próprios emitiam. Paulo explicou: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. João falou de se ter achado no Espírito no dia do Senhor. Apocalipse capítulo 1, versículo 10. E Jesus deu instruções aos seus apóstolos por intermédio do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos capítulo 1, versículo 2 e Efésios capítulo 3, versículo 13 ao 5. Portanto, Deus, na pessoa do Espírito Santo, revelou-se através das Escrituras. Escreveu-as não com as próprias mãos, mas com outras cerca de 40 pares num período de mais de 1500 anos. Ora, uma vez que Deus, pelo Espírito Santo, inspirou os escritores, Deus é o autor da Bíblia.